Texto que relata acontecimentos, baseado em fatos e dados observados ou verificados diretamente pelo jornalista ou obtidos pelo acesso a fontes jornalísticas reconhecidas e confiáveis. Clubes atingem recorde de R-cifrão 1,3 bi com receita de jogos, Flamengo lidera. Receba os novos posts desta coluna no seu e-mail. Os clubes brasileiros atingiram um recorde de arrecadação com Match Day, dia de jogo, em 2022, obtiveram 1,3 bilhão de reais. O valor está indicado em levantado da consultoria EY, que incluiu bilheteria das partidas e programas de sócios torcedores. É a primeira vez que esses dois itens superam o patamar bilionário no Brasil. A receita com Match Day voltou a ser significativa no caixa dos clubes depois de 2 anos de restrições de público por causa da pandemia de Covid. Em 2020 e 2021, a arrecadação com esses itens chegou a apenas 523 milhões de reais e 613 milhões de reais, respectivamente. Mas o resultado do ano passado também representa um aumento em relação a 2019, ano anterior à pandemia. Naquela temporada, os clubes obtiveram uma receita de jogo de 952 milhões de reais, 1,171 bilhão de reais em valor corrigido pela inflação. E o valor daquela temporada já era 20% maior do que o de 2018. Com isso, cresce a importância da arrecadação de jogo, que é de 17% do total da receita. A receita fica atrás da obtida com venda de jogadores, 1,6 bilhão de reais, e direitos de TV e premiações, 2,9 bilhões de reais. Essa proporção indica um amadurecimento do mercado brasileiro. O Brasileirão atingiu sua terceira maior média de público com 21.646 em um movimento de crescimento que se verifica desde a Copa 2014, com exceção dos anos de restrição da pandemia. Nos campeonatos nacionais, o Flamengo atingiu 1,315 milhão de público, e o Corinthians, 946 mil. Não por acaso o time rubro-negro tem a maior arrecadação de Match Day, com 199 milhões de reais em 2022. Para se ter ideia, esse patamar é o dobro da média obtida pelo clube nos anos entre 2015 e 2019. É seguido pelo Palmeiras com 144 milhões de reais de arrecadação. O sócio-torcedor do clube atingiu 182.710 membros, segundo a EY. Com a volta do público aos estádios plenamente, os programas de sócio-torcedor recuperaram membros. Outros destaques são o Cruzeiro e o Fortaleza. O time mineiro, apesar de estar na Série B, conseguiu 71 milhões de reais em receita com bilheteria e sócio. Já o Fortaleza, que tem alta média de público no Castelão, conseguiu entrar no top 10 de arrecadação com 54 milhões de reais. Veja abaixo a lista dos top 9 em arrecadação com Match Day. Flamengo, 199 milhões de reais. Palmeiras, 144 milhões de reais. Corinthians, 129 milhões de reais. São Paulo, 89 milhões de reais. Atlético PR, 79 milhões de reais. Inter, 77 milhões de reais. Cruzeiro, 71 milhões de reais. Atlético Mineiro, 68 milhões de reais. Fortaleza, 54 milhões de reais.